Eu quero falar com você o dia que eu estive de frente com aquela besta fera. Meu Deus do céu! Eu e a bispa, a gente ainda era namorado. A gente estava namorando. E a gente frequentava uma igreja assembleana. Eu cheguei para a bispa e disse, por que a gente não vai para o monte? O monte é o Monte Raiz, lá no Parque do Carmo. Aquele monte era um monte de cerrado enorme, aquelas árvores gigantescas, e só tinha aquela trilhazinha para a gente subir naquele monte. E eu convidei a bispa, a gente ainda estava namorando naquela época. E a bispa, de cara, ela topou. Ela disse, tudo bem, a gente vai. A gente vai. E a gente se preparou. Era uma noite de sexta-feira. Noite de sexta-feira. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu fui uma pessoa que toda a vida eu desafiei a minha fé. E eu quero dizer para você que a minha fé não é uma fé rasa. Não é uma fé genérica. A minha fé é uma fé forte, porque eu sempre acreditei em Deus. Eu sou daquelas pessoas que se Deus disser pula na cachoeira, por mais alta que seja, se a voz de Deus mandar pular, eu vou e pulo. Sabe por quê? Porque eu creio que Deus se responsabiliza. E é isso que aconteceu comigo. E nesse dia, a bispa estava no trabalho, era uma sexta-feira normal, igual às demais sexta-feira. E eu disse, bispa, então a gente vai. Qual o horário que a gente vai sair, bispa? A gente então definiu o nosso horário de saída. A gente iria sair às 23 horas, a gente saía da Moca e a gente ia até o Parque do Carmo para o Monte Raiz. Se alguém passa no Parque do Carmo, conhece aquele Monte Raiz, aquele monte enorme, gigantesco, com aquelas árvores tremendas, gigante, enorme. A gente decidiu que às 23 horas a gente estava saindo para ir para o monte. Eu orei em casa, pedi direção a Deus, tirei na Bíblia, e Deus então, Ele aprovou a nossa subida para o monte. A bispa chegava do trabalho às 18 horas. E quando a bispa ela chegou do trabalho, naquela época eu era presbítero e a bispa era diaconisa. E a gente se prepara para subir para o monte às 23 horas. Ela chegou às 18 horas, entrou nos preparativos. Você sabe que mulher sempre demora 40 minutos, 1 hora para se arrumar. A gente não tinha pressa, porque ela chegou às 18 horas e a gente estaria no monte às 23 horas. A gente poderia sair às 22 horas, não tinha problema. Então teve tempo suficiente para se arrumar, a bispa se arrumou e foi uma benção. A gente estava muito feliz, porque afinal a gente estava namorando e a gente ia subir para o monte na maior alegria do mundo. Orar por pessoas, orar por vidas e orar pela nossa vida também, pelo nosso noivado e orar também para o nosso casamento. A gente estava muito feliz. A minha sogra, a dona Nafines, que Deus o tenha, Deus já levou, ela tinha maior prazer que a gente fosse para o monte. Ela tinha maior prazer do mundo para a gente subir para o monte. Ela fazia, assim, a maior felicidade. Ela ficava muito alegre. Então a gente veio naquela sexta-feira, se preparou, a bispa chegou. Eu morava numa outra região, eu morava lá em São Mateus. E quando eu cheguei, foi por volta das 20 horas, eu cheguei na Moca. Quando eu chamei a bispa, ela já estava se arrumando. A minha sogra, minha querida sogra Nafines, disse, olha, a sua namorada está se arrumando para vocês subirem para o monte. Vocês não combinaram para ir para o monte? Combinamos. Amém, glórias a Deus. E a gente se preparou para subir para o monte. E era a primeira vez que a bispa, que era a minha namorada, diaconisa, ia subir comigo para o monte.
A gente nunca tinha subido antes para o monte junto. Era a primeira vez. A expectativa, meu Deus do céu, a expectativa estava lá em cima. A adrenalina estava a 1000. Mas eu tenho certeza de algo. Seria uma felicidade muito grande a nossa primeira subida para o monte. Eu, Taqueidas Gregório e a bispa Cineide Lima. A gente se prepara e exatamente às 22 horas a gente pega o carro e vai para o monte. A gente sobe, a gente sai da Moca, pega Aricanduva e vai embora. Por volta das 22h40, a gente chega naquele monte. E a gente deixava o carro numa empresa que tinha lá. A gente deixava o carro, conversava com o segurança, e o segurança olhava o carro, e eu e a bispa, somente eu e ela, a gente pegou aquela trilha e a gente subiu para aquele monte. A gente subiu para aquele monte. E eu me recordo direitinho. A gente passava um local de passagem, pegava aquela trilha e a gente ia monte afora. Aquele monte enorme, aquele monte gigantesco. Meu Deus do céu. Eu me recordo que aproximadamente uns 300 metros que a gente estava subindo aquele monte, a bispa olhou para mim e disse: é melhor a gente voltar. É melhor a gente voltar, porque esse monte está muito escuro. Eu disse para ela: voltar não. Eu tenho fé no meu Deus, a gente não vai voltar de jeito nenhum. A gente vai continuar. Ela disse: mas eu não vou continuar, eu vou voltar. Falei: meu Deus, o que eu faço agora? A bispa quer voltar, mas eu quero seguir, esse monte vai ser uma bênção. Foi quando a bispa parou e ficou assim, ó. Ela ficou estagnada, parada. Ela ficou lá de um jeito que não ia nem para frente nem para trás. E naquele mesmo momento veio na minha cabeça: dá umas passadas para frente, umas 10, 15 passadas, que ela vai ficar com medo e ela vai te seguir. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu falei: bom, você vai ficar aí? Eu não vou, eu vou seguir. E eu sabia também que ela não ia voltar, porque já estava 300, 400 metros, mata dentro. Mata dentro, aquela mata gigantesca. Então ela não ia ter coragem de voltar. E eu comecei a minha passada, quando eu estava nos 10 passos, ela disse: então me espera que eu vou. Me espera que eu vou, eu não vou ficar aqui sozinha não. Falei: amém, glórias a Deus, é de Deus, vamos seguir a viagem. E a gente seguiu viagem. Meu Deus do céu. Eu andava uns 500, 600, 700 metros mata dentro, aquela mata enorme, gigantesca, eu e a bispa, só eu e ela. Não tinha ninguém no meio daquele mato, ninguém, só Deus. Eu tinha certeza que Deus estava com a gente. Eu acreditava e acredito até hoje em Deus, porque somente Deus pode conduzir a gente no meio de uma mata daquela. E uns 800 metros mata dentro, a gente já não ouvia carro, a gente já não ouvia ninguém, era eu e a bispa no meio daquela mata. E eu procurei, quebrei uns matos assim, depois de uns 800 metros, e aí a gente se abaixou, falei: vamos orar aqui, bispa, esse local aqui tá bonito. Só que aquilo era um mato, ninguém via ninguém, uma escuridão, só tinha lanterninha, era somente a lanterninha do celular. Somente a lanterninha do celular. E a gente começou a orar naquele lugar. Irmãos, povo de Deus, você que está assistindo esse vídeo agora, de repente eu estava orando, pedindo a Deus para entrar na unção, pedindo a Deus para Deus tocar no meu coração. Mas quem tocou foi a bispa em mim. A bispa me deu um toque assim, me empurrou e falou assim: meu amor, você está ouvindo? Falei: não estou ouvindo. Eu não quero ser interrompido, bispo, eu quero orar. E continuei orando: meu Deus, abençoe a nossa vida. Meu Deus, grandemente abençoe a nossa vida. E daqui a pouquinho a bispa me dá outro toque. A bispa outra vez me dá outro toque.
eu já fiquei bravo. Falei, meu Deus do céu, por que a bispa não está orando? E a bispa falou para mim, meu amor, você está ouvindo o que eu estou ouvindo? Não, bispo, eu não estou ouvindo nada, eu só quero orar. E continuei orando pela terceira vez, continuei orando. Daqui a pouco a bispa se abraçou comigo, meu Deus do céu. Falei, meu Deus, a bispa está apaixonada por mim mesmo. Naquela oração só foi isso que eu pensei. Mas quando ela disse para mim, meu amor, preste atenção, eu estava de joelho. Daqui a pouco a bispa entrou embaixo de mim e falou assim, tá bom, você não quer escutar? Então eu vou ficar embaixo de você, porque eu não sei o que é isso aí. Se comer você, vai comer primeiro, porque eu vou ser a derradeira a ser comida. Quando eu ouvi aquele barulho, era um barulho que vinha quebrando aquelas galhas de mata. Aquele barulhão assim, ó, sabe? Aquele barulhão terrível desse jeito. Falei, meu Deus do céu. Mas eu estava na fé. Eu estava impactado por Deus. E mesmo aquele barulho vindo, mesmo aquele barulho chegando, porque parece que era um monstro que vinha quebrando as árvores, quebrando as galhas, aquele barulho estarrecedor, e a bispa já estava embaixo de mim, e eu continuava orando, eu continuava na fé, e aquele barulho vinha chegando, e agora o barulho parece que estava distante, mas ele foi se aproximando, aquele barulho agora está chegando onde está a gente, e a bispa está embaixo de mim, já chorando, desesperada, porque ela não aguentava mais, porque o medo era grande, e ela falava, isso vai comer a gente, eu não sei o que é, mas vai comer a gente. E eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim, e continuava orando. E quando aquele barulho estarrecedor, quebrando os galhos, estava chegando perto de mim, da bispa, eu estendi a minha mão e falei, Senhor, em nome de Jesus, repreende esta maldição que eu não sei o que é. Se é um monstro, o que é? Se é essa besta fera, Senhor. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Senhor, repreende essa besta fera, Senhor. E naquele mesmo momento, a gente observou que o barulho acabou. Foi um silêncio no meio daquela mata, um silêncio total. A bispa, coitadinha, meu Deus do céu, até hoje eu tenho dó dela. Ela estava toda transpirando embaixo de mim, chorando desesperada, porque na cabeça dela ela já teria sido devorada. Meu Deus do céu, esse dia foi terrível, terrível, mas a minha fé e a unção do Espírito Santo de Deus repreendeu aquele negócio que eu não sei o que é até o dia de hoje, porque estava muito escuro no meio daquela mata. Mas algo eu tenho para falar para você. Eu tenho certeza absoluta que naquele dia o grande Deus nos livrou daquele mal. E se você está aí me ouvindo agora, acredita em Deus, porque Ele pode livrar você também do mal. Você pode se inscrever neste canal, nós teremos histórias incríveis aqui e eu quero dizer para você, preste atenção. Isso aconteceu comigo. Não foi ninguém que me falou e não foi ninguém que me contou. Aconteceu comigo. E eu não estou aqui para mentir, porque Deus vai pesar a mão dele sobre mim. E eu jamais vou fazer isso. Aconteceu comigo. É uma história que eu estou dividindo com você. E a partir desse momento, eu terei muitas histórias para contar do que Deus já fez na minha vida. E eu quero dizer para você, aconteceu comigo, e as demais histórias que eu vou contar aqui, não é história, é acontecimento. Os demais acontecimentos que eu vou contar aqui, aconteceu comigo. Comigo. E comigo eu posso falar. Segue este canal, Taqueides Gregório. Inscreva no canal e você pode dizer aí o que você acha dessa história. Se você acredita, se você não acredita, se você viveu essa história junto comigo, amém, em nome do Senhor Jesus, porque muitas outras histórias, muitos outros fatos acontecendo comigo, que aconteceu comigo, eu vou te contar. E no próximo eu vou contar para você um fato que aconteceu inédito, quando o carro acabou o combustível, e eu não fiquei desesperado. Você vai ver o que vai acontecer o dia que eu não tinha dinheiro para colocar combustível
e o carro acabou o combustível. Não perde por esperar. Deus abençoe e Deus grandemente vai te abençoar. Senhor meu Deus, abençoe a vida de todos. Todos que assistirem esse vídeo, Pai, abençoe grandemente, ricamente, para a honra e glórias do Senhor Jesus. Deus abençoe e fique com a paz do Senhor Jesus. Progresso na sua vida. Deus abençoe.